Vamos lá, minha gente. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora a continuação dos nossos métodos de análise com circuitos com impedâncias, tá? Só que agora a gente vai aplicar aqui método nodal, inicialmente, e depois método de malhas, tá? Até para a gente ver o método que o pessoal normalmente tem mais terror, né? Que é o método nodal, tá? Vou me atrever a inventar um circuito, tá? Então tá aqui, né? Exemplo. Vou fazer um circuito aqui geral, tá? Já que a gente já conhece método de nós, já que a gente já fez uma revisão de método nodal, tá? Eu não vou separar num circuito mais simples e depois apresentar a supernó, eu vou tocar ficha, tá? Então, vamos inventar um circuito aqui. Circuito nodal é aquele circuito onde a gente tenha bastante coisa. Como é que eu explico para vocês, né? O ideal sempre é a gente ter a menor quantidade possível de equações, né? Então, um circuito com muitas malhas, normalmente eu faço por nós. Um circuito com muitos nós, normalmente é mais interessante fazer por malhas, tá? Então, deixa eu tentar bolar um circuito aqui que seja interessante, muito embora aqui o objetivo seja só apresentar o método. Então, vamos lá. Seja esse seguinte circuito. Eu já vou apresentar com as impedâncias, tá? Não vou apresentar os valores dos componentes, e sim as impedâncias consideradas. Seja o circuito. Então, vamos inventar um circuito. Depois fase zero. Uh, 20. J200. Uh, 50. Quase. 20. Tá vendo? Mais diferentão que eu consigo gerar, tá? Menos J50. Nossa, fez um grandão aqui. 50, 100. Tá? Então tá aí o nosso circuito. Maravilha? Deixa eu tentar aqui pegar o sentido que fica reto aqui. Acho que é até melhor para mim, um pouquinho torta a folha. Parecendo reto para vocês está ótimo. Então tá aí o meu circuito, tá? Eu vou abrir aqui a nossa lâmina do método nodal. Eu não vou projetar para vocês têm ela, tá? Eu acho que é aula 3 ou aula 4. Só deixa eu até referir para vocês conseguirem consultar. Eu gostaria que vocês fossem acompanhando, tá? As etapas lá do método para a gente ir relembrando. Então, vamos lá. Só para eu dizer qual foi a aula. Foi a semana 3, tá, pessoal? Semana 3, vocês entram lá, tem as lâminas, ok? Lá na lâmina, acho que é bem no início já. Faço todas as definições, etc, tá? Aí vamos lá. Então eu vou seguir exatamente, ó. Eu tô na semana 3, tá, gurizada? Dá vontade aqui quase de projetar para vocês para mostrar, tá? Então eu vou seguir exatamente o que tá lá, que era para resistência, tá? Mas vamos lá. Identifique e nomeie os nós. Então quais são os nós que a gente tem nesse circuito? Beleza? Então aqui eu vou, se vocês tiverem alguma dúvida, falem, por favor, que nesse momento eu não vou estar olhando a tela aqui do Google Meet, tá? Eu preciso ver eu escrevendo aqui, então necessariamente vocês têm que me dar uma ajudinha. Então tá aí. Então, primeiro ponto, identifique e nomeie os nós. Sendo que a gente normalmente escolhe o nó de referência, ó, vou ler a lâmina aqui, tá? Identifique e nomeie todos os nós dos circuitos. Faça isso da seguinte maneira. Escolha um dos nós como nó de referência. Normalmente se escolhe o nó com maior de número de ramos interligados. Identifique esse nó ligando o símbolo de terra ao mesmo. Os demais nós associa a tensão vinculada ao mesmo. Então, para o nó A eu vou dizer VA, tá? E vocês podem usar para todos nós, não precisa ser para nó essencial, tá? Não precisamos usar o conceito de nó essencial aqui, desnecessário. Não sei se é óbvio para vocês, gente, mas nesse circuito aqui eu tenho 3 nós, né? Se não for óbvio, tem que treinar mais. Um nó, 2 nós,
3 nós. Notem que é o típico circuito que não é bom para análise de malhas. Eu não sei se vocês conseguem perceber o porquê. Se eu fosse fazer para análise de malhas, eu teria... Bom, até eu poderia reduzir essa daqui, né? Mas eu teria 2 malhas se eu fizesse reduções aqui, tá? Mas, digamos, se eu não fosse fazer redução, fosse mais vagabundo, teria 1, 2, 3, 4. Não tem sentido aqui, né? Normalmente eu faço a redução aqui. Até depois a gente avalia por malha aqui, eu mostro para vocês como é que vocês fariam esse mesmo caso, tá? Fantástico. Então, aqui eu tenho 3 nós. Nesse nó superior, que a gente vai chamar aqui de nó A, eu tenho 3 ramos, né? O ramo da fonte, o ramo dos 20 ohms e o ramo do indutor. Nesse nó B, eu tenho 2 ramos, o ramo do capacitor e o ramo da resistência de 100 ohms. E no nó de baixo, é o nó que eu tenho uma maior quantidade de ramos possíveis, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ramos. Então, esse é o nó justamente que eu vou identificar como nó de referência. Tranquilo? Para o nó A, eu vou atribuir uma tensão. Eu vou dizer aqui que no nó A eu tenho a tensão, só que agora é fasor, né? A tensão VA. Para o nó B, eu vou atribuir uma tensão. Vou dizer que o nó B tem a tensão PB. Tranquilo? E aí, foi, né? Fizemos etapa 1. Etapa 2. Chuta a corrente em todos os ramos, exceto as fontes de corrente e as fontes de tensão. Tranquilo? Então, vou chutar. Vocês poderiam me ajudar aqui a escolher, se tiver uma sugestão, tiver uma dúvida maior, vocês me falem, tá? Eu vou chutar em sentidos invertidos aqui, propositalmente. Então, aqui eu vou chamar de corrente. Só que aqui é tudo fasor, né? E 1, aqui eu vou botar para cima, ó. E 2, aqui eu vou criar uma corrente I3, e aqui eu vou criar uma corrente I4. Depois eu mostro que esse circuito poderia ter sido analisado com uma redução de partida, tá? Seria, de novo, eu estar fazendo o paralelo aqui desses caras aqui. Poderia ter reduzido aqui o meu trabalho com o circuito, mas vamos aplicar a técnica força bruta total, tá? Vou seguir o algoritmo, tranquilo? O que eu faço em seguida? Escreva a equação das correntes. Então, vamos lá, né? Fizemos aqui, passo 1, identificar nós e atribuir o nó de referência e as tensões para os nós que restaram. Passo 2, chutei correntes. Passo 3, vou agora escrever o valor das correntes. Então, né? Equações das correntes. Então, vamos escrever as equações das correntes aqui, tá? Como é que a gente vai... Vou usar uma caneta mais escura, que eu acho que fica melhor para vocês enxergarem. Como é que eu vou escrever a equação das correntes? Lei de Ohm, né, cara? Esse nó aqui é 0, é referência, aqui eu tenho VA. Esse nó é 0, é referência, aqui eu tenho VB. Então, I1 é VA menos 0, dividido por 20. Ou é simplesmente VA sobre 20. Beleza? I2 é... Só olha o sentido do I2, né? Não sei se ficou claro isso aqui para vocês. O I2 está de baixo para cima. Então, eu estou considerando o nível de tensão alto, o nível de tensão aqui de baixo, né? Da referência. E o nível de tensão baixo, o nível que eu atribuí para o nó. Ou seja, é 0 menos fasor VA. Tranquilo? Dividido por J200. Certo? I3, perdão. IB. Aí as duas equações. I3. Essa I2 aqui, primeiro eu vou fazer as equações, depois eu vou mostrar que a gente já vai manipular I2, tá? I3, e vocês vão entender por quê. I3 é VB menos 0 sobre menos J50. E I4 é 0 menos VB sobre 100. Essas expressões, pessoal, e aí talvez eu faça um outro problema em seguida, só para mostrar para vocês uma outra situação, tá? Essas expressões onde a gente tem algum número complexo no denominador, é interessante a gente fazer uma racionalização delas, tá?
Então, eu vou racionalizar aqui I2 e I3. Por que racionalizar? Porque eu não entendo a divisão por J, tá? Mas eu entendo a divisão de um número complexo por um número real, tá? Então, o que, que a gente faz? Basicamente, a gente faz isso daqui, ó. Como é que a gente faz a racionalização? Eu multiplico pelo conjugado. Eu vou mostrar aqui primeiro com I2. Então, I2 é menos VA sobre J200. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o produto pelo conjugado. Menos J200, menos J200. Tranquilo? Notem que, do ponto de vista... Não sei se esse cara não tá perdendo foco, a impressão minha, cara. Só um segundinho. Vou ligar a lâmpada aqui de novo. E deixa eu ver se ele... Pra mim parece que melhorou. Não sei pra vocês. Melhorou? Gente? Estão me escutando? Melhorou. Melhorou? Beleza. Então tá. Então tá aqui. Isso daqui é o conjugado. Depois eu relembro aqui conjugado, tá? Então isso daqui vai dar o quê, né, pessoal? Menos vezes menos vai dar mais J200 VA. Tranquilo? Eu fico com menos J ao quadrado vezes 200 ao quadrado. Tranquilo? Então isso daqui me daria a seguinte expressão. J200 VA sobre... Quanto é que é menos J ao quadrado? É menos vezes menos 1, né? J ao quadrado é... Desculpe. J ao quadrado é menos é menos. J ao quadrado é raiz de menos 1 ao quadrado, dá menos 1. E 200 ao quadrado... 200 ao quadrado dá 40 mil. Daria aqui para fazer uma divisão, mas... Então aqui fica 40 mil. Eu vou fazer essa divisão, porque senão a gente vai começar a ficar com os números gigantescos. Então seria J200 VA sobre 40 mil. Beleza? Só que isso aqui dá para dividir por 100, né, gente? Então vou fazer aqui, ó. Vou dividir por 100 em cima e vou dividir por 100 embaixo. Tranquilo? Então, na verdade, isso tudo vai ficar como J2VA sobre 400. Tranquilo? Isso é racionalizar a expressão, tá, pessoal? Por que a gente faz isso? Eu não quero deixar números complexos no denominador, tranquilo? Então é mais fácil para o trabalho em qualquer técnica, não só na nodal. Se eu tenho complexos no denominador, tentar de partida eliminar esse cara. Ok? Então fizemos isso para I2, tá? Vou fazer aqui, vou tirar a folhinha aqui para o lado, tá? Vou fazer para I3, mas aí eu tenho a folha aqui, se for necessário a gente retornar ela. Então vamos lá agora repetir o processo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Consegue voltar uma folha antes, na folha inicial do teu circuito? Sim. Na hora que tu atribuiu as correntes ali Chutei. pros nós, tá? Tu botou o IDO. Tu chutou. Chutei. A forma que tu chutar. Sim, então chutar as correntes não vai te influenciar depois na hora de montar a equação do nó? Lógico. Sem dúvida. Mas nesse caso. Sim, Mas a por pergunta exemplo, faz diferença? Não. Afeta a equação não do faz nó? diferença Sim. nenhuma. Nenhuma. Absolutamente. Por quê? Porque se eu chutei a corrente errada, tu tem que lembrar que o sinal resultante da corrente vai me corrigir. Vai mudar? Lógico. Sim. Entendeu? Então tu pode chutar à vontade. Essa é a parte boa, tá? Tu não precisa te preocupar. O pessoal às vezes, mas eu tenho que fazer. Não, cara. Atribui do jeito que tu quiser. Vou brincar com você. Se tu quisesse ter colocado o nó de referência aqui em cima, tu poderia? Poderia. Tu passaria mais trabalho? Não seria sábio, Sim. mas poderia. Lógico. Tu passaria mais trabalho. Por que botar o nó de referência aqui embaixo? Para passar menos trabalho. Entendeu? Só. Sim. Agora, a técnica funciona de qualquer maneira. O que tu tem que entender? Essa técnica aqui, a técnica nodal, curiosidade, tá, pessoal? É como qualquer simulador calcula o circuito. O LT Spice, aquele que eu mostrei para vocês, vocês querem saber como é que ele faz o cálculo do circuito? Nodal. Por que isso? Porque tu pode botar o terra aqui, tu bota onde tu quiser. Ele te calcula igual. Entendeu?
E esse processo que eu faço para vocês, gente, é literalmente um algoritmo. Eu consigo fazer um programa. Entendeste? Obviamente, né? Eu consigo fazer um programa desde que todos os valores sejam conhecidos, o que eu quero determinar sejam as tensões e as correntes. Se eu quiser, que nem eu mostrei na aula passada, né? Se eu quiser calcular isso daqui, aí complica um pouco. Aí o simulador já não me faz, né? Porque daí passa a ser eletrônica, né? Daí passa a ser projeto. Entendeu? Circuitos é análise. Circuitos é verificar como, dado um conjunto de situações, eu chego num certo comportamento. Eletrônica é projeto. É síntese de circuitos. Eletrônica é como eu consigo montar um circuito que faça uma certa operação. Então, pensa, olha, não sei se vocês tinham se dado conta. Em circuitos, eu te dou o circuito e te pergunto o que está acontecendo. Em eletrônica, não. Em eletrônica, eu te digo o que eu quero que aconteça e te peço o circuito. Entendeu? Por isso que eletrônica é mais difícil. Porque daí não é tão simples fazer isso daí. Não é uma coisa de outro mundo, mas é um pouco mais difícil. Deixa eu continuar aqui, então, gente. Vamos lá. I3. Então, I3 também, ó. I3 tem que racionalizar a expressão. Então, tá lá o I3. O I3 era VB sobre menos J50. Como é que eu faço para racionalizar? Multiplico em cima e embaixo, numerador e denominador pelo conjugado. Tá? Ok? Então, fica J50 VB sobre menos J ao quadrado, 50 ao quadrado. Isso aqui vai ficar J50 VB. Eu já começo a pular um pouquinho, tá? 50 ao quadrado vai dar o quê? 2.500, acho, né? Isso. J50 por 2.500. Eu poderia ainda dividir por 10 aqui, dividir, só para não ficar com um número grande trabalhando, né? Isso aí faz diferença depois, hein, gente? J5 VB sobre 150. Então, agora eu tenho as expressões racionalizadas. Então, a primeira observação, né? Se o denominador for um número complexo, racionalize a expressão. Racionalize a expressão. Tá? Como é que a gente faz isso? Multiplique numerador e denominador pelo conjugado. Denominador pelo conjugado do denominador. Tá? O que é o conjugado do denominador, então, né? Então, não importa, tá? Aqui em cima eu tenho uma expressão qualquer. Eu tenho um x e aqui embaixo eu tenho um a mais jb, beleza? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o produto por a menos jb e por a menos jb. Então, o complexo, tá? O conjugado, né? Só relembrando vocês. Conjugado. A gente diz que o conjugado de A mais menos JB, a gente fala assim, né, o conjugado. Não sei se vocês lembram isso do segundo grau, né, ou sei lá, se eu tiver alguma revisão aí, alguma matemática de algo desse tipo, tá? Mas sendo um número complexo na forma real A mais a parte imaginária JB, o conjugado é a mesma coisa que, só inverte sinal. Entenderam? Se o sinal era positivo, passa a ser negativo. Se o sinal era negativo, passa a ser positivo. Deu para captar? Então, vocês têm que fazer o produto do numerador e do denominador dessa forma. Então, tá. Temos o I2, temos o I1, o I2, o I3 e o I4. Tá? Então, vamos pular aqui, vamos para o próximo passo. Próximo passo. Montamos as correntes. O que a gente tem que fazer? Pergunta 1, não botei fonte dependente, devia ter botado. No próximo eu coloco, tá? Se eu tenho uma fonte dependente, escreva a equação de controle da fonte em razão das correntes e tensões. Na verdade, em razão das tensões de nó, tá? Não podemos fazer isso, tá? Próximo passo, passo 5.
Caso existam fontes de tensão, não importa se dependentes ou independentes, a gente tem que escrever uma equação para a fonte de tensão em razão dos nós, tá? Então vamos voltar aqui para o circuito só para lembrar. Então, a gente tem uma fonte de tensão, né? Eu botei aqui que para referência que a polaridade dela aqui maior está no nó B em relação ao nó A de partida, né? Então, eu vou considerar essa relação entre nó B e nó A para essa fonte de tensão. Então, basicamente, aqui redesenhando ela, né? Desculpe. Para a fonte de tensão. Para a fonte de tensão, tá? Então, eu tenho isso daqui, né? Eu tenho aqui, só estou redesenhando, né? O nó VA. Eu tenho aqui a fonte, menos mais, que era 50 fase 20. E aqui eu tenho o nó VB. Então, essa equação aqui de fonte de tensão é barbada, né? Basicamente, a minha equação diz que VB menos VA tem que ser igual a 50 fase 20. Ok? Certo? Aí a equação da fonte de tensão. Lembrando que a gente vai precisar dessa equação para montar o sistema. Não tem escapatória, tá? Então, fonte de tensão foi. Qual seria o próximo passo que eu dei para vocês? Redesenhar um circuito agora eliminando a fonte. A gente vai substituir a fonte de tensão por um curto-circuito, o que vai causar a junção dos dois nós. Eu vou passar a ter um que a gente chama de um supernó. Então, vamos lá, né? Redesenhando o circuito. Redesenhando o circuito, tá? Então, ao redesenhar o circuito, meu circuito vai ficar assim, tá? Eu vou desenhar um pouquinho mais simples ele, tá? 2 fase 0. Eu tenho aqui 20. Na verdade, não importa, né? Eu tenho aqui I1, tá? O que importa nesse momento são as correntes, tá? Eu tenho I1. Eu tenho aqui o I2, que é para cima. Tá? Aqui era o nó VA. Tá? No lado do nó VB eu tenho uma coisa parecida. Ó, eu tenho aqui um carinha aqui. Que a corrente 3 era para baixo, né? Então, tá aqui o I3. E eu tenho outro cara aqui que era o resistor, né? Que a corrente no resistor era para cima, que era o I4. Esses caras aqui são nó de referência, né? Nossa, não ficou muito bem desenhado, não. Nó de referência. E entre o nó A e o nó B, só para vocês terem noção em relação ao circuito original, tá? E entre o nó... Notem que é o mesmo circuito, né, cara? Só desenhei de um jeito diferente, né? Então, tá aqui a fonte, tá aqui a corrente 1, tá aqui a corrente 2, né? Todas elas estão fluindo em direção ao nó A, né? O nó B, eu tenho a corrente 3 para baixo, né? Em direção à referência. Eu tenho a corrente 4 em direção ao nó, né? Então, a corrente 4 em direção ao nó. Esse 4 aqui ficou... nem eu vou entender que é 4. Ali, tá ali o 4, tá? E entre o nó A e o nó B eu tinha a fonte, só que agora a gente mata a fonte, né? E a fonte virou um curto. Tranquilo? Como a fonte virou um curto, eu não tenho mais dois nós. Eu tenho agora um nó único, né? E eu vou chamar então isso daqui de supernó AB. Certo? E aí eu tenho que montar a corrente de todos os nós que restam, incluindo os supernós. Como eu não tenho nenhum nó que não seja o supernó, eu vou ter só uma equação, né, de supernó. Então imaginem aqui eu tivesse o supernó AB e eu tivesse mais o nó C. Quais seriam as equações que eu montaria? Equação do nó C e equação do supernó A e B, tá? Mas nesse caso eu só tenho supernó, então vou montar aqui a equação do supernó, tá? Então a equação do supernó, vocês me ajudem aí, né? Supernó AB, a equação dele é a seguinte: entra 2 fase 0. 2 fase 0. Entra I2 mais I2. Entra I4
mais I4. Sai o quê? Sai o I1 e sai o I3, né? Concordam? Tá certo isso, né? Vamos revisar. Entra 2, entra I2, entra I4. Somei as correntes que entram, tem que ser igual às correntes que saem. Sai 1, sai 3. Então tá certa aí a nossa expressão. Montamos aqui, então, a equação do supernó. Então, para todos os efeitos, gente, para todos os efeitos, agora eu tenho as equações nodais, as equações das fontes, não temos fonte dependente, então não tem nada de fonte dependente, e a equação das correntes. Então, o meu sistema de equações vai ser esse daqui, ó. Então, eu só vou escrever aqui porque qual é o sistema, né? Então, sistema resultante. Sistema resultante é equações das correntes, equações fonte de tensão e equação dos nós. Perfeito? Então, temos todas, né? Vamos montar. Eu vou escrever aqui para vocês o sisteminha. Então, tá lá o nosso sistema. Qual será ele? Vai ser grande aqui. Deixa eu ver. I1, até que não. I1 é VA sobre 20. Tá? I2 é já racionalizado, né? I2 é J2VA sobre 400. I3 é... Vou pegar aqui que eu estou olhando as folhas, tá? J5. Só um segundinho aqui. Ah, é porque o I2 era menos VA. Não, eu estava estranhando que era para ter um sinal negativo. Não, não é não. Tá certo. Em razão do sentido das correntes, tá certo. J5VB por 250. E o I4, por sua vez, é... só um segundinho. Cadê o I4? Cadê o I4? Menos VB sobre 100. Então, aqui tá as equações das correntes. Vou colocar assim, né? Correntes. Tá? Além da equação das correntes, a gente vai ter também a equação da fonte. Equação da fonte. Fonte. VB menos VA. Desculpa, puxei aqui sem querer. VB menos VA igual a 50 fase 20. E, por fim, do supernó, né? Supernó AB. 2 fase 0, que é 2, tá? Não vou mais escrever. 2 fase 0 é 2, tá, pessoal? Quando a fase é 0, não precisa ficar escrevendo. Mais I2, é um número real sempre. Mais I4, igual a I1 mais I3. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar agora a minha equação nodal, tá? E eu tenho que pegar todas essas equações, todas essas definições aqui das correntes e substituir na equação nodal. Vocês já vão entender agora em seguida por que a gente racionalizou as correntes, tá? Então, vamos lá. Então, substituindo correntes na equação nodal. Como é que a gente vai ficar? Eu tenho 2 mais o I2. I2 era não, né? É J2VA sobre 400. Tá? Então, aqui, só para ir destacando, né? Isso daqui é o I2. Certo? Mais I4. Quanto é que é o I4? Menos VB sobre 100. Isso aqui é I4. Tá? Igual a I1.
VA sobre 20. E 1. E, por fim, I3. Mais I3. Então, mais I3. I3 é J5VB sobre 250. Vocês perceberam por que a gente racionalizou lá no início? Hein, gente? Porque imagina agora eu tenho que fazer um mínimo múltiplo comum, né? Para eliminar esse denominador. Imagina se eu tivesse número complexo aqui. Vocês entenderam? Aqui eu só tenho que achar um mínimo, tá? Sei lá, 1000 aqui vai ser mínimo. 1000 vai ser mínimo. Deixa eu ver. Ou nem precisa achar um mínimo. Poderia pegar 400 aqui e fazer as divisões. 1000 não é um mínimo. Por quê? Porque 1000 dividido por 400 daria 2,5, né? Mas dá para fazer. Vou botar por 1000. Não vai atrapalhar. Nesse caso aqui. 2,5 vezes 2, né? Então aqui eu vou botar tudo em cima do mesmo cara. Ó, vou escolher 1000. Se vocês têm dúvida qual denominador escolher, tu pode pegar o 400, daí vai dar coisas aqui que não vão ser inteiras, tá? Ou tu pode fazer o múltiplo, né? 400 vezes 100 vezes 20 vezes 250. Vocês querem que eu faça assim ou vocês querem que eu faça com 1000? Hein, gente? Para mim é absolutamente diferente, tá? Pode ser qualquer número aqui que vocês consigam dividir. Só que tem que ser um número comum. Bom, 1000 vezes 2 vai dar 2000, beleza? Mais 1000 dividido por 400 dá, a menos que eu esteja muito enganado, eu não vou confiar nem em mim, tá? Mas é para dar 2,5. 1000 dividido por 400 dá 2,5. Então aqui eu tenho 2,5 vezes J2VA, certo? 1000 dividido por 100 dá 10, né? Então aqui é mais 10 vezes menos VB. Tá aqui, né? Estou botando em evidência, tá? 1000 dividido por 20 vai dar 1000 dividido por 20, 100 dividido por 2, 50, é isso? Assim, né? 50. Menos que eu esteja pensando muito mal aqui. 50 vezes VA. 1000 dividido por 250 vai dar 4, né? Então, mais 4 vezes J5VB. Como o denominador ficou igual para todo mundo, eu posso eliminar ele e aí a gente toca a ficha, toca o barco, que o negócio ficou fácil de trabalhar. Então, vai ficar como? 2000 mais J5VA menos 10 VB é igual a 50 VA. 4 vezes 5 dá 20, né? Mais J20 VB. Número de um lado, tensões do outro, né? Então vai ficar como aqui? Menos 50 VA mais J5 VA menos 10 VB menos J20 VB. E isso aqui eu fiz uma coisa tão absurda agora que eu me dei conta, tá? Mas tudo bem. Igual a menos 2000, né? Não sei pra que ficar esses menos. Né? Tudo bem, eu deixei. Vocês notam que eu fixei esse lado aqui, né? E passei isso daqui pra cá, isso daqui pra cá, né? Mais trabalho do que necessário aí, tipo, passar o 2000 pro outro lado. Mas tudo bem. Bota o VA em evidência e a gente fica com VA vezes menos 50 mais J5. Bota o VB em evidência e fica VB vezes menos 10 menos J20 igual a menos 2. Vocês entenderam esse processo aqui que eu fiz? Precisa que eu repita algum passo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então vou tocar adiante, tá? Na verdade, a gente está com tudo pronto, tá? Por quê? Porque agora eu pego essa equação aqui, que é a equação do nó, mas vocês notem que a equação aqui do nó eu tenho duas coisas que eu não conheço, né? Duas incógnitas, VA e VB. E na equação da fonte eu também tenho duas incógnitas, né? VB e VA. Então eu posso montar um sistema com essas duas equações. Meu sistema vai ficar com essa cara aqui, ó. Eu acho que eu entortei demais aqui o negócio, me perdi aqui, se eu estou escrevendo torto para vocês ou não. Vamos lá. Então, assim, vai ficar assim.
Sistema. Tá? Menos VA mais VB igual a 50 fase 20 graus. Tá? E o outro é VA vezes. Tanto faz, né? Botar na frente ou atrás, mas vamos lá. Menos 50 mais J5. Aqui isso aqui poderia estar escrito antes do VA, né? Mais VB vezes menos 10 menos J20 igual a menos 2.000. Beleza? Do ponto de vista, só para repetir o que eu estava falando ali antes com o Anderson, tá? Do ponto de vista... Deixa eu ver que lado que eu giro isso aqui para cá. Do ponto de vista das matrizes, a gente poderia estar enxergando isso daqui dessa forma, né? Essa seria a coluna do VA, essa seria a coluna do VB, né? Então, vamos lá. Aqui seria menos 1, aqui seria menos 50 mais J5, certo? 5 ficou horrível. Do VB, mais 1 da primeira equação e menos 10 menos J20, certo? Vezes VA, VB, que é igual a 50 fase 20 e menos 2.000. Então, lembrando, né, na nossa HP, que eu já vou mostrar, tá? Na nossa HP, isso significa o quê? Essa é a matriz A, essa é a matriz B e essa é a matriz X que a gente quer determinar, né? Então, vão entrar os valores, certo? Então, de novo, tá? Deixa eu ver onde é que eu posiciono aqui. Aqui não ficou com reflexo, né? Acho que dá para ver bem. Mas daí vocês não veem eu fazendo na calculadora. Então, vamos lá. Acho que aqui dá para ver. Olha só. Vou repetir aquele procedimento que a gente tinha feito, tá? Tecla vermelha. Não solve. Vou para sistema linear. Ok. O que vocês estão vendo ali? A, B e X, né? Então, primeiro eu vou editar a matriz A. A matriz A é essa matriz aqui, né? Vou entrar os números exatamente dessa maneira, ó. Cliquei no Edit. Então, primeiro é menos 1. Então, 1 menos. Cara, eu não sei se ela vai encher o saco. Eu vou tentar. Normalmente eu colocaria todos os números. Eu vou colocar assim, tá? Mas talvez não fosse necessário. Normalmente eu colocaria todos os números nessa anotação. Já vou escrever eles com a anotação de números complexos, tá? Então eu abro parênteses, boto menos 1. Como ele não tem parte imaginária, eu boto 0. Enter. Então tá lá, ó. Vamos lá, ó. Menos 1, 0. Perfeito? Do lado aqui eu teria mais 1. Se eu não me engano, se eu botar assim, ela já... Ó, vocês viram que ela já interpretou que é com números complexos, viram? Então botei ali o menos 1 e o 1. Ó, menos 1, 1. Segunda linha. Menos 50, J5. Certo? Aí, né? Menos 50, parte real, 5, parte imaginária. Isso daqui, para mim, é tão natural que eu já leio desse jeito, né? Menos 50 mais J5. Entrei. E o próximo número aqui que a gente tem que colocar é menos 10, espaço, menos 20. Então, vamos ver se tudo ficou certinho. Ó. Menos 1, 0, menos 50 mais J5, 1, 0 e menos 10 menos J20. Perfeito? Conseguiram ver? Enter. Entrei a matriz A. O que eu tenho que entrar agora? Matriz B. Matriz B. Bah, vou usar a ajuda do Anderson da aula passada. É 50 fase 20, né? 50 fase 20. Então, para entrar, abro parênteses. Abri parênteses. Digitei 50. Para botar a fase, nessa calculação, na 48 é mais fácil, tá? Tem um símbolozinho da fase. Daí vocês têm que olhar lá aquela vez que eu fiz com ela. Nessa daqui meu Deus do céu, é alfa. Acho que é o verde 6. Deixa eu ver se é isso. Não. É o alfa, vermelho 6. Tá ali o símbolo da fase, tá? Tem que decorar. Odeio isso. Mas tá aí, ó. 50 fase 20. Quando eu entrar esse número, vocês não vão ver 50 fase 20. Vocês vão ver a representação retangular, tá? Olha lá, ó. Ele já converteu para retangular, vocês estão entendendo? Olha lá. 46 é a parte real.
46,98 é a parte real e 17,1 é a parte complexa, certo? Então, não tem o que fazer, tá? Ele converte porque a gente deixou na anotação retangular. E o segundo número é menos 2.000. Então, vou botar só menos 2.000 aqui e ele já se acha. Enter. Então, tá lá, ó. Menos 2.000 fase zero. Entrei a matriz B, Enter, tá lá a matriz B. Agora, venho aqui no X e aperto Solve. E ele vai resolver pra gente. Então, vamos ver isso daqui na anotação primeiro retangular e vamos anotar. Então, VA é aproximadamente. Eu tô anotando aqui, tá? Depois eu mostro. Deixa eu tirar a calculadora aqui que fica mais fácil. Só para eu mostrar aqui, né? Não ser injusto aqui com vocês, tá? Tá, e o número apareceu isso daí. O que que eu faço para ver o número? Vocês estão vendo que tem a teclinha aqui, Edit, né? Ó, Edit. Então, eu aperto o Edit. E aí eu consigo navegar aqui com as setas, tá? Pelo número. E aí eu vejo ali que é 25,0. Vou botar 25. Menos J. E aí o número é... Vamos ver se não tem nenhum 10 na menos 3 aí da vida, né? Não, é menos 24,8, tá? Menos J, 24,8. E o VB, por sua vez, vou repetir o processo agora olhando aqui mais fácil, tá? 72. Arredondando, é óbvio, tá? Menos J, 7,7. Tá? Em notação retangular. Beleza. Então tá aí os nossos números, né? Em notação retangular. Se eu vier aqui nesse caso, na outra calculadora era muito mais fácil, tá? Eu só pegava e aqui a teclinha em cima já tinha como converter de polar para retangular. Essa daqui teria que configurar essas teclas. Mas se eu vier aqui em modo, nessa minha moderna aqui, e vir aqui em retangular e escolher a forma polar, ele já vai converter para mim, ó. Então, no polar é 35,2 fase menos 44,7 graus e 72,4 fase menos 6,1 graus. Aproximadamente. Então, resolvemos o nosso problema. Tá, resolvemos. Pô, resolvemos, tá? Mas vai que, né? O professor lá pediu, não, ele pediu, usa o método nodal, mas ele quer uma outra coisa. Certo? Ele disse para usar o método nodal, mas ele quer outra coisa de mim. Ele quer a corrente, ele quer a potência. Por uma curiosidade, tá? Eu vou mostrar para vocês a potência aqui. Então, vamos lá. Só para referência. Já achamos o VA e o VB, né? O circuito já é conhecido. Mas digamos assim, ó. Digamos agora que eu queira saber o I2. Só para complementar o problema, tá? Quero conhecer I2. Fantástico. Então, o que era o I2? Vocês lembram que a gente tinha o I2? Aqui, ó. O que é o I2? I2 é J2VA sobre 400, né? Então, vamos lá. Então, I2. I2 é a mesma coisa que J2 vezes VA sobre 400, tá? Consequentemente, ele é... Agora é só pegar o VA e colocar. Aí vocês usem a calculadora do jeito que vocês se acharem mais confortáveis. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, aqui, 0 espaço 2, que eu saiba, é J2. Não tem parte real, né? É J2. Então, parte real é 0 e o 2 é do J2. Então, entrei J2. Vou entrar o VA. Deixa eu só ver aqui se ela está na retangular ou não. Ela voltou para retangular aqui, eu não fiz, tá? Ele só mostrou o polar naquele... 0J2. Quanto é que era o VA? Vamos entrar o valor do VA. 25, espaço, 24,8 negativo. Esse é o VA, tá aqui, ó. 25 menos J, 24,8. 25 menos J, 24,8. Entre esses dois, faço o produto. Fiz o produto e divido por 400.
Então, o I2 vai dar 124 mais J, 125 miliamperes. Posso passar isso para retangular também, tá? Até vou passar para retangular só para mostrar uma coisa aqui para vocês. Aliás, vou mostrar para polar, perdão. Então, aqui em polar, isso daqui é 176. Quase. 45. Nossa, que fase bonita. Fase 45,2. 2 graus. Miliampere, obviamente. Tá? O que vocês notam daí? Tá? Lembrem-se que o I2 é a corrente no indutor, certo? Maravilha. Lembrem-se também, que eu até para responder a pergunta, acho que foi o Marcelo que fez, né? Lembrem-se também que eu convencionei que o I2 era para cima. Estão lembrados? Tá aqui, ó. Certo? Primeiro ponto que a gente tem que cuidar é a fase. Então, se vocês notarem aqui, entre o VA e entre o I2, a gente tem uma relação de... Cara, se tivesse arredondado direito aqui, a gente tem uma relação aqui de 90 graus. E tem que ter essa relação de 90 graus, né, pessoal? Por quê? Porque o nosso indutor tem que estar avançado a corrente no indutor em relação à tensão. Ela está adiantada. E o indutor sempre vai ter corrente adiantada em relação à tensão nele. Ou, se vocês preferirem, vai ter a tensão atrasada em relação à corrente. Depende de como é que vocês preferem ver, tá? Mas se olhar a corrente está adiantada em relação à tensão. E isso daí sempre vai ser 90 graus. Aí, para a pergunta para o Marcelo, tá, mas e o sinal e tecido de cima para baixo, o que aconteceu? Foi compensado pelas fases que a gente determinou, certo? Houve uma compensação aqui já em razão da fase que foi determinada, em razão dos cálculos aqui, em razão de ter um sinal menos aqui ou um sinal mais. A própria expressão da corrente, em razão da expressão dela e dos valores do VA, ela corrige de forma a que eu consigo representar daquela maneira, de baixo para cima, porém existe uma fase que está me indicando qual é o sentido adequado. Tá? Nesse caso, essa fase corresponde ao sentido para baixo. Se eu tivesse chutado a corrente para cima, eu teria aqui uma defasagem de 180 graus. Só isso. Então, eu teria aqui que somar 180 graus. Ou subtrair, se vocês preferirem, dá na mesma. Chega no mesmo ponto, tá? Ok? Então, o sentido da corrente seria automaticamente corrigido. Dúvidas? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vou brincar com vocês, que eu nem sei se vocês estão vendo aí, se está transmitindo ainda a imagem. Segue o baile. Tá transmitindo. Tá transmitindo, que bom, cara. Porque eu fico olhando a folha, né? Aí eu não sei se tá fazendo isso daí. Ontem o mano em sistema de automação teve esse problema aí. Caiu a rede dele e ficou uns 20 minutos falando sozinho. Não, e cara, é chato, né? Porque a gente não tem assim. A menos que tu esteja vendo direto. Isso que eu tenho 2 monitores, tá? É porque eu tava com um monitor aqui aberto a tela, que eu tô escrevendo, o outro monitor com os passos, para eu repetir os passos. O que eu quis dizer com isso que eu fiz, gente? Basicamente, eu quis dizer que é exatamente o mesmo método. Eu peguei a lâmina lá da semana 13 e comecei a ler, ó. Passo 1, faço isso, passo 2, faço isso, passo 3. Vocês entenderam? Não tem nenhuma diferença, gente. Absolutamente nenhuma diferença. Tá? É a parte boa. Fala. Não, eu só digo que eu exijo muito mais treino por trabalhar com números complexos, né? Isso, é mais trabalhoso. Aí eu concordo em gênero, número e grau, tá? E aí, por que eu digo, né? É a única coisa que a calculadora resolve circuitos? Não. Mas ela evita erro. E minimiza o trabalho, que é uma barbaridade. Dá para fazer aquele sistema de 2 equações lá na mão? Dá.
Só que tu vai ter que transformar de polar para retangular, retangular para polar, papapá, faz isso, volta, faz de outro jeito, assim vai, entendeu? Faltou eu fazer um ponto aqui só com vocês. Então eu calculei, acabei me esquecendo. Eu calculei lá a corrente 2, né? Em cima do indutor, mostrei a fase. E aí o professor chega, eu sei que eu não discuti ainda o tema, não se preocupem, tá? E aí o professor chega e pergunta, e a potência, meu amigo? Como é que fica a potência? Gente, a potência, em qualquer fase, em qualquer lugar da Terra, a potência é isso daqui. Ah, mas não é, como é que é, V ao quadrado? Não, potência é tensão vezes corrente, gurizada, deu. Potência é tensão vezes corrente, não inventa, tá? Como é que eu calculo a potência em cima do indutor? Tem o fasor tensão vezes fasor corrente, tá? Vai me dar uma potência. Ah, o que é essa potência? Ah, bom, aí é uma pergunta excepcionalmente boa, né? O que significa eu fazer o cálculo da potência nesse formato? O que eu vou achar? Eu vou achar uma parte real, eu vou achar uma parte imaginária. Então vamos fazer só de curiosidade aqui, né? Então aqui vai ser o quê? É o VA, 25 menos J, 24,8, vezes a corrente que está no indutor, que é essa daqui, né? Vezes 124 vezes 10 na menos 3, né? Cuidem, porque é mili, né? Mais J, 125 vezes 10 na menos 3. Então vou fazer aqui essa conta pra gente aqui no HP. Rapidão. 25, 24,8 menos 24,8, tá aqui a tensão, tá? Oh, meu Deus, tá em retangular. Deixa eu mostrar aqui ela. Tá em polar, perdão. Deixa eu mostrar em retangular. Ó. 25 menos 24,8, menos J 24,8, vezes 124 mili, 125 mili. 124 mili, J 125 mili. Tá aí, né? Maravilha. O que eu faço? Multiplico. Vai dar 6. Nossa, cara, que coisa bonita desse cara aqui. Juro que não esperava. Mas vamos lá. Deu, então, 6,2 mais J 0,498. Tá? Vocês vão ver isso, provavelmente em seguida, de repente até eu falo disso já na aula que vem para a gente já ir calculando. Mas basicamente vocês têm o que aqui, gente? Vocês têm aqui watt e vocês têm aqui volt-ampere reativo. Já ouviram falar dessas potências? Watt sim, né? Volt-ampere reativo talvez, né? Volt-ampere talvez. Então, o que são essas potências? Bom, eu calculei a potência. A potência é a tensão vezes corrente. Ah, mas o triângulo de potência. Bom, aí eu vou mostrar para vocês, vou explicar o papel das diferentes potências e como é que elas influenciam, como é que elas nos levam a um resultado ou a outro, tá? Mas a gente pode calcular, tá? Então aqui a gente tem a potência calculada. Fantástico. Vamos para frente. Fazer um segundo exemplo aqui de nodal. Bobino, o volt-ampere reativo, ele aparece muito nesses bancos de capacitores, né? Sim. Por quê? Tu percebe por quê? Não te dá conta? Porque o capacitor, ele, ainda mais se a gente considerar o capacitor idealizado, a impedância dele é puramente complexa, né? Concorda? É J alguma, menos J alguma coisa, perfeito? Então é puramente complexa. Consequentemente, a potência dele está associada ao efeito de armazenamento ou entrega de energia. Entendeu? Não é dissipação. Dissipação de energia seria watt. Consumo de energia, se tu prefere, né? Seria watt. Dissipação não posso falar. Consumo de energia, tá? Consumo de potência seria watt. Então quando eu tenho um banco de capacitores, eu tô
obviamente tentando fazer compensação de fator de potência, que a gente vai ver o que é, tá? Mas eu estou trabalhando no lado do volt-ampere reativo, justamente, tá? Tentar fazer um exemplinho aqui mais... Eu vou fazer um exemplo aqui com malhas, se bem que eu acho que eu não sei se vai dar tempo, tá? Eu estou um pouquinho preocupado. Vou fazer um primeiro exemplo com malhas, porque daí na aula que vem a gente já faz exemplo com TVNAM, com outras coisas. Então, por malhas é em tudo similar, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui... vou fazer uma super malha aqui, só que nesse caso eu vou tentar botar uma fonte dependente também, tá? Vai um pouquinho mais rápido, talvez. 100, quase zero. Vamos lá, vamos aqui, né? Vamos fazer de tensão. Vamos fazer por aqui. 50. Na verdade, aqui. E 1. 50 faz 1. Tá? Aqui. 2 fazer 0 de novo. Não estou muito criativo. 10, J20, 50, menos J10, menos J20, J100. Tá? Então aqui a gente tem um circuitinho. Notem que esse é o tipo de circuito que não é muito interessante fazer nodal, né? Porque se eu fosse fazer nodal assim e fosse fazer por força bruta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós, né? Mesmo que eu fizesse a redução para nó essencial e fizesse aqui a representação por uma impedância, porque isso daqui, gente, eu posso simplesmente substituir por esse cara aqui, né? 10 mais J20. Eu vou redesenhar o circuito para vocês dessa forma, tá? Eu não preciso considerar os dois elementos como elementos separados, né? Mas tudo bem. Mesmo se eu fizesse a noção de nó essencial, eu teria necessariamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Tá? Então, por método nodal é uma estupidez fazer isso, né? A gente faz por malhas, obviamente, né? Por ser muito mais interessante. Então, na verdade, esse circuito também poderia ser representado dessa forma. Ó. Se eu não estou olhando, se eu não quero olhar componente individual, né? Poderia falar assim, ó, 10 mais J20. Mesma coisa, tá? 2 fase 0. Aqui menos J20. Muitos livros, inclusive, eles representam sim, eles nem olham o componente mais, tá? Ele simplesmente mostra para vocês o valor da impedância, 50 menos J10. O que está construindo essa impedância? Não importa. É uma impedância. 50 fase 1. Até porque muitas vezes tu não sabe mesmo, tu não tem acesso, tá? Tu só consegue ver o efeito, né? Aqui eu botei o componente, mas J100. E aqui seria o fasor I1, né? Tudo fácil. Óbvio, né, gente? Não precisa nem discutir nesse caso, né? Temos duas malhas, né? Então vamos chamar esse daqui de malha A, vamos chamar esse daqui de malha B. Vocês convencionam as correntes de malha no sentido que vocês quiserem. Eu vou convencionar assim, né? I1, malha I2, e aí a gente segue o barco. Identificamos as malhas, duas malhas, atribuímos correntes de malhas às malhas, atribuir aqui fasor I1, fasor I2, né? Corrente de malha. Em seguida, a gente faz o quê? Existe uma fonte dependente? Existe uma fonte dependente, né, pessoal? Existindo uma fonte dependente, eu tenho que escrever qual é a expressão da variável de controle em razão das correntes de malha. Nesse caso, é barbada, né? Então, para fonte dependente, a gente tem que a variável de controle é o fasor I1, porém, já que eu estou usando malhas, é evidente para mim que o fasor I1 é a mesma coisa que
a corrente, não vou chamar de 1 e 2, tá? Desculpe. Vou chamar de A e B, tá? Senão fica ruim, né? Então, eu sei que a corrente de controle 1 é a mesma coisa que o meu fasor e B. Então, essa equação aqui eu vou ter que guardar, né? Maravilha. Temos fonte de corrente? Temos fonte de corrente. Então, tenho que escrever. Assim como em nós eu escrevi a expressão para fonte de tensão, em malhas eu escrevo a expressão para fonte de corrente, né? Então, se a gente olhar aqui a nossa fonte de corrente, é evidente para mim que A está no mesmo sentido da fonte de corrente e B está em sentido oposto, né? Então, eu vou escrever isso daqui dessa maneira. IA, que está no mesmo sentido, menos IB, que está no sentido oposto, é 2. Então, anotei aqui a equação da fonte corrente. O que eu tenho que fazer em seguida? Equação das malhas não, né? Redesenho o circuito. Por que eu redesenho o circuito? Porque eu vou matar, né, a fonte de corrente. Redesenhar o circuito. Matar as fontes de corrente. Todas. Inclusive as dependentes, tá? Se tiver fonte de corrente dependente, a gente mata, tá? E aí, ao redesenhar esse circuito, desculpa, eu vou fazer uma outra folha aqui, acabei me passando, tá? Ao redesenhar esse circuito, então a gente ficaria com ele com essa cara aqui, né? 100, mas 100 fase 0 eu já vou representar com 100. 10 mais J20. 50 menos J10. Fonte de tensão aqui, né? 50 vezes I1. Aqui embaixo eu tenho menos J20. E aqui eu tenho J100. Único cuidado, né, gente? As correntes se mantêm, né? Aqui eu tenho IA. E aqui eu tenho IB. O que eu fiz só, né? Fonte de corrente vira circuito aberto. Fonte de corrente virou circuito aberto. Logo, eu vou ter uma equação que é a equação da supermalha. Então, a equação aqui da supermalha vai ser menos 100. Se tivesse fase, eu vou manter a fase aqui, só para vocês verem que não faz diferença, né? É menos 100, fase 0. Tranquilo? Mais 10 mais J20 e A. E eu vou percorrer a malha nesse sentido, tá? Vou percorrendo a malha, tá bom? Mais 10 mais J20 vezes IA, mais 50 menos J10 vezes IB, mais 50 vezes I1, continuei aqui na outra linha, né? Cuidado. 50 vezes I1, mais J100 vezes IB, e mais menos J20 vezes IA tem que ser igual a 0. Então, tá aqui a equação da malha. O que a gente tem que fazer? Tudo que multiplica IA a gente junta, tudo que multiplica IB a gente junta, tudo que é independente a gente joga para o lado. A gente tem que lembrar aqui que o I1 é a mesma coisa que IB, né? Então, igual a IB. Beleza? Então, vamos fazer isso, né, cara? Não tem muito que a gente possa fazer. O IA aqui, vamos ver o que a gente tem o IA. O IA, eu tenho 10 real e eu acho que não tem mais nenhuma parte real. Estão vendo aqui? A única coisa que eu tenho aqui com IA é o 10, J20 e menos J20. Então, eu ficaria aqui 10 mais J20 menos J20 vezes o IA. O IB eu tenho 50 menos J10. Eu tenho aqui 50 vezes o I1, que é a mesma coisa que 50 vezes IB, né? Então, mais 50. E eu tenho J100. Então, vamos lá. Matei essa expressão do IA, matei essa expressão do IA, matei essa daqui, fiz todas, né?
que é igual a 100. Passei esse cara para o outro lado, né? Então aqui, J20 menos J20, né? Vai ficar só 10 vezes IA. O IB, 50 mais 50. 100. Menos J10 mais J100 mais J90. Vezes o IB, que é igual a 100. Então, temos aqui a equação da supermalha. Nosso sistema é formado pelo quê? Pela equação da supermalha e a equação da fonte de corrente. Então, aqui, equação da fonte de corrente. IA menos IB igual a 2. Equação da supermalha. 10IA mais 100 mais, desculpa, J90 IB igual a 100. Então, jogamos isso na calculadora. E temos a solução aí do nosso sisteminha. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a solução do sistema. 1 vezes IA. Vai vir um temporal aqui, cara. Menos 1 vezes IB. 10 vezes IA. E aqui é 100 J90. Ele me reclamou aqui que eu fiz a inserção dos valores de um jeito que ele não aceita. Lembrem-se sempre que o primeiro valor a entrar nas matrizes tu tem que entrar na forma complexa, tá? Mesmo que não tenha. Então é 1 IA, agora vai. Menos 1 IB, tá? Senão ele não, na calculadora não aceita. 10 e 100 J90. Deixa eu ver se tá certinho. 1 vezes A, menos 1 vezes B, 10 vezes A, 100 J90. Tá, maravilhoso. Vamos. Agora editamos o B. O B vai ser 2 e 100. Beleza? E aí a gente soluciona. Então aqui deu o quê? Para você saber. 2,44 menos J 0,356 X. Aqui. Eu vou escrever assim, já que eu escrevi uma expressão em vez de escrever em milho. 435. Vou botar aqui o 6 só. Olha, que coisa fantástica. Menos J. Não é fantástico, né? A malha A ficou com só resistível, né? Então 0,3. Tá? O que significa em notação polar? Que é sempre mais interessante de olhar, né? Não deu um grau muito grande. 2,46. Fase menos 8,3. E aqui dá 562,9, 562,9, 562,9 menos 39,3 graus. Então tá aí. Foi mais rápido, né? Foi mais rápido porque a gente estava com notação de impedâncias, né? Então,
É óbvio que se eu tivesse a parte nodal escrita como, como admitâncias, teria sido mais rápido, tá? Impedâncias, o cálculo é mais rápido quando eu estou fazendo o cálculo em malhas, né? Porque não precisa fazer mínimo, não precisa fazer nada. O método nodal é sempre um pouquinho mais trabalhoso, mas lembrem-se que no final das contas ele resolve qualquer circuito. Malhas, não. Bom? Dúvidas? Tudo tranquilo? Tá. Então, se está tudo bem, gente, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai parar por aqui hoje, tá? A gente fez aí uma revisão geral de nós e malhas. A gente vai fazer mais revisões de nós e malhas, porque ainda vou continuar vendo problemas com nós e malhas, tá? Na aula que vem, eu não sei se eu vou começar vendo potência, se eu vou começar vendo norte e TVNAM. É indiferente, tá? Talvez eu veja início de potência, porque a gente já vai aplicando os cálculos de potência junto, que a parte de potência é muito simples, tá? Não tem nada de espetacular para a gente fazer em termos de potência. E aí, na aula que vem, a gente vai reaplicar essas técnicas, só que aí calculando Norton, calculando TVNAM, vendo máxima transferência de potência também. Então, a gente vai fazer algumas coisas aí para conseguir esclarecer mais as técnicas aí para vocês.